Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou Vinícius Marins e hoje, no nosso vídeo, nós vamos discutir um tema muito atual, um tema que está na onda dos debates. Afinal de contas, o que pode acontecer com a estabilidade do servidor público diante desse cenário de grave crise fiscal por que passamos? Vamos ver? Nos últimos meses, diante do cenário de grave crise fiscal por que vem passando o nosso país, sobretudo nas esferas subnacionais, como a gente sabe, a situação financeira dos estados e dos municípios é de absoluta penúria, com vencimentos dos servidores atrasados e uma completa incapacidade para novos investimentos, a gente vem notando que uma questão está sendo recorrentemente lançada nos debates envolvendo medidas sobre como enfrentar a crise. Afinal de contas, é possível rever ou relativizar a estabilidade no serviço público? Aproveito aqui para parafrasear o governador recém-empossado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que afirmou no último dia 18 de janeiro, abro aspas, é preciso discutir a estabilidade no serviço público. Eu não sou contra, mas é preciso discutir, repensar. É preciso ter um pouco mais de margem para o administrador público. Essa perspectiva faz parte de mudanças de paradigmas que temos que enfrentar. Não dá para fazer mais do mesmo, porque senão vamos continuar no mesmo. Não só uma demanda de governadores e prefeitos, sabe-se que a relativização da estabilidade dos servidores esteve entre os temas fortemente discutidos pela equipe de economistas que integrou o grupo de transição governamental do presidente Bolsonaro. Em momentos de crise econômica, nos quais os empregos privados são perdidos e os gastos são cortados, é fundamental, portanto, entender o sentido e os objetivos da estabilidade dos servidores. Eu acredito que é necessário, antes de tratar desse tema, esclarecer para você que nos assiste o que é a estabilidade. Muitos equívocos rondam esse tema. É comum no público em geral, por exemplo, o entendimento de que o servidor público concursado seria uma criatura intocável, protegida por um manto de segurança. Quem nunca ouviu aquela velha máxima, né? Quer segurança, faça concurso. As coisas, como sempre, não são tão simples assim. A nossa Constituição de 88, seguindo uma tradição de constituições anteriores, trata em seu artigo 41 da estabilidade como um direito do servidor público. Trata-se de um direito que lhe garante a permanência no serviço público. A gente percebe que a estabilidade é um direito típico dos servidores chamados efetivos, também conhecidos como estatutários. Desde a emenda 19, uma emenda conhecida como emenda da reforma administrativa, aqueles servidores concursados, mas sob o regime da CLT, também chamados de seletistas, não mais adquirem estabilidade, que passou a ser aplicada tão somente aos servidores nomeados em virtude de concurso público para cargos de provimento efetivo e após 3 anos de efetivo exercício desse cargo. Da análise da Constituição, sobretudo no seu artigo 41, podemos extrair 4 requisitos que são necessários para a obtenção da estabilidade. Primeiro, ingresso por meio de concurso público. Depois, nomeação para cargo de provimento efetivo. Ressaltando-se aqui que a efetividade é um atributo do cargo e, portanto, pressuposto da estabilidade. Em terceiro lugar, estágio probatório correspondente a 3 anos de efetivo exercício. E quarto, avaliação especial obrigatória de desempenho feita por uma comissão instituída para essa finalidade, exigida em virtude do princípio da eficiência. Uma vez estabilizado, o servidor público poderá perder o cargo nas seguintes situações, e isso é importante destacar, mesmo estável, eu posso perder o cargo. Primeiro, quando extinto o cargo ou declarado esse mesmo cargo desnecessário. Hipótese em que o servidor estável não irá para a rua, mas será colocado em disponibilidade remunerada, de modo proporcional, até o seu reaproveitamento em outro cargo. Por decisão judicial transitada em julgado, uma outra hipótese em que o servidor pode perder o cargo, desde que a decisão lhe determine a perda do cargo. Terceiro, por demissão, após processo administrativo disciplinar, garantida a ampla defesa. Ainda,
O servidor pode perder o cargo por exoneração a pedido dele mesmo. Finalmente, por exoneração motivada por iniciativa da administração, quando houver insuficiência no desempenho, e também por exoneração demandada pela administração para o cumprimento de limites de despesa com funcionalismo, mediante ato motivado, de acordo com os preceitos do artigo 169 da Constituição. Como a gente pode observar, mesmo estável, o servidor público não tem essa permanência garantida de modo inconteste ou irreversível no cargo público. E sempre me perguntam, Vinícius, qual o porquê da estabilidade? Bom, a fundamentação da estabilidade do servidor está consolidada nos meios jurídicos. É uma garantia que, junto a várias outras, também previstas na Constituição, tem o objetivo de justamente assegurar o desempenho eficiente e impessoal do servidor público, sobretudo diante de mudanças de estilo, de humor, de prioridade ou probidade dos agentes políticos envolvidos. Assim, a Constituição fornece todas as garantias para que o servidor efetivo trabalhe para bem servir a sociedade, sem se preocupar com perseguições, retaliações, em razão de eventualmente contrariar pedidos e ordens que ofendam o interesse público. O servidor público que atenta contra o público o faz por falta de caráter e não por falta de regras protetivas. É curioso notar, no entanto, que mesmo diante de várias hipóteses constitucionais de perda do cargo pelo servidor estável, são raros os casos em que isso ocorre. Se a gente vai consultar dados relativos à esfera federal, obtidos junto à CGU, a Controladoria Geral da União, eles nos indicam que a demissão do servidor público motivada por um desempenho insuficiente é ainda uma raridade. De janeiro a novembro de 2018, 511 servidores federais foram afastados do funcionalismo. Desse total, apenas 15 casos estavam relacionados a uma atuação desidiosa no trabalho. A motivação mais frequente para os desligamentos foi o envolvimento com corrupção. Foram 328 casos, representando pouco mais de 64% das punições. Em seguida, os casos mais comuns foram os de falta administrativa grave, como abandono do cargo, não assiduidade, acumulação ilícita de cargos, com 138 funcionários públicos demitidos nessas situações. Os números do ano passado seguem uma trajetória que se observa desde 2013, quando ocorreu um aumento expressivo da quantidade de desligamentos de funcionários federais, especialmente em relação a atos de corrupção. Ao longo de 10 anos, entre 2003 e 2012, foram punidos com desligamento 4.041 funcionários federais. Nos 6 anos seguintes, de 2013 até 2018, considerando o mês de novembro, o último dado que obtivemos, houve 3.185 demissões, o que representa uma média de 530 casos por ano. Apesar desse aumento de quase 30% na média anual do total de expulsões, os números de demissões por desempenho insuficiente permaneceram praticamente inalterados. De 2013 a 2002, houve 125 casos de desligamento por atuação negligente. De 2013 a 2018, foram 76 casos, uma média de pouco mais de 12 casos por ano. Os números confirmam um sentimento compartilhado por todos a respeito do alto grau de tolerância, do alto grau de leniência que a administração pública ainda tem com a ineficiência. São conhecidas as causas desse quadro. Ainda que a Constituição estabeleça que a estabilidade do funcionalismo não é absoluta, há uma longa trajetória burocrática para levar a cabo, para levar a termo, a demissão de um funcionário público por desempenho insuficiente. Não há incentivo para que os gestores sejam mais atuantes na busca pela eficiência, ou seja, dá muito trabalho demitir um funcionário público por desempenho insuficiente, mas não existe o correspondente estímulo para que os gestores façam essa seleção. Na prática, funcionários desleixados permanecem no emprego sem maiores exigências.
Trata-se de uma situação que, sem dúvida, precisa mudar. Ineficiência no serviço público significa que o dinheiro do contribuinte é mal gasto. Consomem-se os recursos do Estado, mas a população não recebe os serviços públicos condizentes com o tamanho desse custo. A emenda 19, mais uma vez, ela incluiu o princípio da eficiência entre os critérios norteadores da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Para melhorar a eficiência do funcionalismo, é imprescindível que o período probatório prévio à aquisição da estabilidade no cargo pelo servidor seja de fato um tempo de acompanhamento e exigência, com avaliações rigorosas do desempenho individual. Com acerto, a emenda 19 ampliou para 3 anos o prazo de aquisição da estabilidade no serviço público, período que chamamos de estágio probatório. Mas para que a aplicação da regra resulte em maior eficiência, é preciso que esse período sirva para testar o desempenho de cada novo servidor. Por outro lado, é fundamental, passados mais de 20 anos de promulgação da emenda 19, que se regulamente efetivamente o mecanismo de avaliação periódica do desempenho. Existe um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, é o projeto de lei do Senado número 116 de 2017, que visa exemplificar como será realizada a avaliação do servidor. A proposta é que o servidor, mesmo após adquirir a estabilidade, continue sendo avaliado anualmente por uma comissão formada para esse fim. O texto inicial da proposta previa que a avaliação seria realizada pelo chefe do servidor, o que poderia acarretar perseguição. Devendo-se considerar também que é muito comum o ocupante do cargo de chefia não ser um servidor efetivo. Por essas razões, foi aprovado o substitutivo para que o servidor pudesse ser avaliado por uma comissão. Além disso, a fim de que não ocorram injustiças, o servidor poderá exercer o direito de pedir reconsideração e interpor recurso se discordar da avaliação. É um processo com ampla oportunidade para defesa e contraditório, como, aliás, deve ser. Para o servidor ser demitido por insuficiência de desempenho, terá que ser avaliado com o conceito N, o conceito de não atendimento, nas 2 últimas avaliações, ou não alcançar o conceito P, de atendimento parcial, na média retirada das últimas 5 avaliações. Será atribuída nota de 0 a 10 na avaliação. O conceito N, de não atendimento, se dará quando a nota for inferior a 3, e o conceito P, quando a nota for superior a 3 e inferior a 5. Em resumo de tudo o que falamos, não se deve cogitar em absoluto do fim da estabilidade do servidor, mas de resgatar o verdadeiro sentido do Instituto. A profissionalização da administração pública, tornando-a mais eficiente, não é um requinte. A população paga caro para não receber serviços de qualidade. Parece necessário, enfim, rediscutir a extensão da estabilidade, em se tratando de uma garantia contra pressões políticas indevidas e também da continuidade de políticas de Estado. Pode-se perguntar, por exemplo, se há sentido em se admitir a estabilidade como regra para todo e qualquer cargo público. Há sentido em atribuir estabilidade para o exercício de qualquer atribuição, seja ela especializada ou não, sujeita ou não à ingerência política? É uma questão. Há necessidade desse atributo para os cargos que importam efetivamente o exercício de atribuições materiais, repetitivas, comuns? Seria necessário discutir uma flexibilização do regime para buscar meios alternativos, por exemplo, de garantir eficiência e imunidade às pressões políticas de acordo com as atribuições de cada carreira? Essas são perguntas instigantes que prometo enfrentar em próximos vídeos. Então, gostou do conteúdo desse vídeo? Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta e também deixe seu comentário com perguntas, sugestões de próximos temas e eu espero você num próximo encontro. Até lá!